Não, né? Então abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Tiago. A música que foi entoada ainda há pouco por esse quarteto fala que Deus é o justo juiz. Termina a melodia na sua frase de súplica, mostrando que Deus é o justo juiz. E dentre algumas coisas que vamos falar nesta noite, está posta esta mensagem, que Deus é um juiz justo e verdadeiro. Então abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12 somente. E após termos lido o texto, mantenha aí a sua Bíblia aberta, por favor. Não deixe de acompanhar a leitura e a exposição que vamos fazer. E mesmo assentados, como os irmãos se encontram, mas em atitude de reverência, observem a leitura desses dois versículos. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém. Queridos, nós temos falado aqui já há algumas semanas na carta de Tiago. E nós estamos na primeira divisão do capítulo 4 ainda, concluindo ela hoje. Nós já falamos nesta primeira divisão da submissão do Espírito, conforme o entendimento e o esboço de Kistemasker, que estamos adotando aqui, e dissemos que precisamos entender quais têm sido as nossas motivações, se estão corretas ou não, onde temos colocado os desejos do nosso coração. Depois nós falamos sobre a amizade ao mundo, e a amizade com o mundo torna-nos inimigos de Deus. Não há meio termo, ou somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. Não dá para manter a amizade com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Quando falamos de mundo aqui, falamos de filosofia, conceito, valores, coisas que estão bem presentes no nosso dia a dia. E no último domingo passado, nós falamos da necessidade que temos de, neste mundo, reconhecermos as nossas limitações, nossa fraqueza, e arrependidos voltarmos para o Senhor, aproximarmos dele com atitude humilde e nos sujeitarmos a ele e a sua vontade. Certamente seremos abençoados. Agora Tiago conclui essa sua linha de pensamento, depois de ter falado do mundanismo e exortar aos crentes da dispersão que faziam parte daquele grupo de irmãos ali no primeiro século, que fujam de algumas expressões que são do mundo. E ele cita 3 delas aqui, das quais vamos falar apenas de uma nesta noite. Ele cita a maledicência, que estão aí nos versos 11 e 12. Depois ele fala da presunção, que está aí dos versos 13 a 17. A presunção é aquela atitude de planejarmos, de idealizarmos, de fazermos as coisas sem levar Deus em conta, ou sem buscar a orientação e a direção de Deus. Vamos ver isso depois. E por fim, ele conclui essa sua linha de pensamento nos versículos 1 a 6 do capítulo 5, falando da arrogância, que é a atitude daqueles que são abastados, que são ricos, que têm haveres de sobra e que agem de maneira opressora para com os que não têm. São 3 expressões do mundo que Tiago aqui observa. E a primeira delas, que vamos ver aqui, está aí posta
no versículo número 11, que é a maledicência. Meu irmão, creio que não há coisa mais difícil no mundo do que julgar. Fico imaginando alguém que está investido pelo Estado e que jurisdiciona o poder da norma e que aplica a norma em um juízo, em uma demanda, seja ela civil, seja ela trabalhista, seja ela penal. A dificuldade que deve ser para aquele que está investido de autoridade e que, como Estado, representa a própria lei e jurisdiciona esta lei, ter que tomar uma posição. Eu fico no lugar de homens como este e imagino a dificuldade que deve ser para um juiz dar o seu veredito, estabelecer a sentença de uma ou de mais demandas, no caso de um litisconsórcio. Nós precisamos entender que é difícil julgar. Mas há julgamentos e há julgamentos. Há aqueles que são conduzidos pelos parâmetros legais da lei, há aqueles que são dirigidos por fatos que de fato estão numa sindicância que deve ser observada para que possa ser, então, no convencimento do juízo, estabelecer o seu veredito. Mas há um outro tipo de juízo, de julgamento, que é condenado, que Deus não aceita, que não faz parte de forma alguma daquilo que a Bíblia ensina para os que são tementes ao Senhor, para os que são cristãos, para os que são crentes. É julgar e julgar mal os irmãos. E é um prejuízo muito grande a se entender. Olha aqui comigo como é que esses versículos nos apresentam o perigo de quem se estabelece como um falante maldizente, como alguém que toma o lugar para julgar e estabelecer seu próprio juízo, sem levar em conta a lei régia do amor, que é o que deve ser o que conduz a nossa vida. Antes de explicar isto, gostaria de dizer para você que quando Tiago fala aqui, no versículo número 11, sobre a lei, ele não está falando de forma alguma somente da lei de Moisés, ou muito menos do decálogo, conquanto possa esta estar incluída. Mas o pensamento de Tiago aqui, quando fala de lei, ele está se referindo à lei régia do amor, de amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Quem está debaixo desta lei não pode, de forma alguma, se estabelecer como juiz. O que Tiago está dizendo aqui não é que nós não possamos tomar posição para repreender, para corrigir à luz das Escrituras Sagradas os que cometem erro. Tiago não está aqui dizendo que não podemos agir de maneira correta, repreendendo, exortando quem está se dirigindo para um caminho tortuoso. Quer ver? Observe aí, por favor, o versículo 20 do capítulo 5 desta própria carta, para mostrar que não há contradição aqui. Tiago diz assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Portanto, Tiago não está dizendo que nós estamos impedidos, estamos proibidos de estabelecermos a palavra de conserto, de chamada de atenção, de exortação, de correção para quem está no erro. À luz das Escrituras podemos assim fazer. Inclusive, o próprio Senhor Jesus estabelece o padrão, lá em Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pecar, e pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, expõe, e só depois de ele não ser ouvido é que leve então você aos que detêm a norma, e por fim
publicite isto, mas existe um padrão. Portanto, a condenação não é o simples juízo da lei. A condenação fica clara aqui quando o Tiago coloca no versículo 11, irmãos, que ele gosta muito de usar essa expressão, é falar mal uns dos outros. O problema está no falar mal, no estabelecer juízo maledicente. E o que é a maledicência? A maledicência é literalmente o ato de falar mal com a intenção de manchar, de denegrir, de difamar. Maledicência é isto, é a palavra que Tiago está usando aqui, que nós vamos já já explicá-la para vocês. Então, quem assim se porta, algumas coisas Tiago diz, está cometendo um grande equívoco. Primeiro, o texto diz que esta pessoa que assim se comporta, está tomando o lugar de juiz. Versículo 11. E ele no versículo 12 diz que há somente um juiz, como ouvimos a melodia ainda há pouco cantada, que é justo juiz. Ninguém pode tomar o lugar de Deus, muito menos para agir de maneira maledicente. Até porque Deus, quando age como justo juiz, Ele age com misericórdia e com bondade. Segundo, o texto diz que além de você tomar o lugar de Deus, que é o próprio juiz, agindo como juiz, você está tomando nas mãos o poder que é somente de um, de salvar ou de condenar. Este poder de trazer salvação e de destruir a alma pertence somente a Deus. É interessante que o Evangelho de Lucas diz que nós devemos temer aquele que tem o poder de lançar a alma no inferno. Este é Deus. Portanto, nós não temos nenhuma condição, nenhuma capacidade, nenhum poder sobre qualquer hipótese de estabelecermos nosso juízo de forma maledicente. E em terceiro lugar, Tiago faz uma pergunta, nos coloca em xeque. Quem és tu que julgas o teu próximo? Quem é você para estabelecer juízo maledicente do seu irmão? E lembre-se que quando ele fala de próximo aqui, está se referindo aos irmãos, porque assim começa ele o versículo número 11. Quem somos nós? Os fariseus gostavam muito disto. Certa ocasião trouxeram uma mulher flagrada em adultério, e Jesus então ouve a acusação daqueles homens que estavam desejosos de levar a óbito pelo apedrejamento, conforme a lei de Moisés, e diz o texto que Jesus curvado estava, curvado ficou, e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz-nos a narrativa dos evangelhos que de um por um foram saindo, e eu fico sempre imaginando a cena dessa passagem das escrituras, aquelas pedras caindo no chão, uma batendo na outra e fazendo aquele barulho, até que nenhuma menção mais se faz de som. Jesus volta-se para a mulher e pergunta: mulher, ninguém te condenou? A mulher disse: não, Senhor, nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Veja a diferença de juízo. Enquanto uns queriam trazer a morte, o outro trouxe vida. Então, queridos, nós não temos nenhuma condição, todos estamos em pé de igualdade. Não dá para estabelecer juízo sobre ninguém.
Então, o que significa falar mal? Significa, em regra, caluniar, difamar. Significa estabelecer acusações de maneira descuidada ou até mesmo intencional sobre as pessoas, sobre seus possíveis erros, sobre suas falhas. Terceiro lugar, falar mal é criticar de maneira caluniosa os outros, com a única intenção de difamar, destratar, fazer com que a pessoa se torne publicamente desacreditada, ninguém mais dê crédito àquela pessoa. E é interessante, meu irmão, minha irmã, que às vezes em que fazemos isso, estamos agindo igualzinho ao mundo. Como dissemos aqui no domingo retrasado, que o mundo nos persiga, que o mundo nos odeie, que o mundo fale mal de nós, o povo de Deus, é até aceitável, porque eles não compreendem as verdades de Deus. Mas os irmãos falarem mal dos seus próprios irmãos, falar mal do seu semelhante, é algo inaceitável e é expressão direta de mundanismo inserida no coração e na mente das pessoas. Então, o que Tiago está tentando mostrar para nós é que nós não podemos agir de maneira maledicente, falar mal dos nossos irmãos com o objetivo de prejudicar. Aliás, com nenhum objetivo devemos falar mal. O exercício melhor seria orar. Quando vier à mente estabelecermos algum juízo temerário e formos tentados a agir maledicentemente, que tal trocarmos por uma oração, ainda que breve? Vai mudar o nosso coração e certamente mudará o coração do outro que julgamos que esteja em erro. E por fim, em quarto lugar, falar mal. A palavra aqui no texto traz no sentido original aquele que fala pelas costas. É interessante a gente observar que dificilmente alguém que tem alguma acusação falsa a fazer, o faz na frente do acusado, só faz por trás. Aquelas pessoas que têm o hábito de estabelecer juízo de outros, e que são juízos falsos, que não são verdadeiros, que querem apenas difamar, caluniar, manchar publicamente a imagem da outra pessoa, não tem coragem de falar na frente. Por isso que Tiago usa aqui a expressão falar mal, como a ideia de falar pelas costas. Não se sabe o motivo pelo qual Tiago chama a atenção da igreja com esse aspecto de expressão mundanista. O texto não nos é claro. Por certo, entre aqueles irmãos, alguns estavam agindo assim. E não é difícil de compreender, porque às vezes, queridos, em muitas comunidades, quem sabe até na nossa, essas coisas acontecem. E devemos rechaçar, devemos repreender, porque isso é atitude mundana e não pode estar no coração daqueles que são irmãos. Segundo, Tiago completa a expressão, diz assim: irmãos, não faleis mal, mas ele diz, não faleis mal uns dos outros, porque quem fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal de quem? Da lei. Aqueles que falam mal dos outros, como eu disse ainda há pouco consideram-se juízes. Olha o que diz Tiago capítulo 2, versículo 4, por favor, volte os olhos aí.
Tiago veio falando sobre evitarmos a acepção de pessoas. Já falamos sobre isso aqui, não vou repetir. E no versículo 4 do capítulo 2, ele diz: não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Tiago está dizendo que quando nós estamos agindo de maneira que estabelecemos a acepção de pessoas, nós estamos agindo como juízes, e pior, perversamente, com atitude maldosa. Então, quando Tiago fala aqui nesse texto que não devemos agir maledicentemente, ou seja, falar mal um dos outros, e não devemos falar mal e ofender, porque estamos diretamente agindo de perversidade, como um juiz perverso, porque estamos falando da lei, da própria lei que nos condena. Ele está nos repreendendo. Aqueles, queridos, que desse modo difamam ao outro, estão ignorando a lei de Deus, tanto a lei escrita, como a lei moral, e sobretudo a lei do amor. E o nosso Deus proíbe as condenações caluniosas. Julgar a lei significa recusar o que a lei diz que não devemos fazer e tomar a nossa lei e colocar no lugar desta lei. A lei diz: ame ao seu próximo. Quando nós julgamos, nós estamos dizendo: quero condenar, ao meu ver, esse meu irmão. Estamos colocando no lugar da lei de Deus a nossa própria lei. E se isto estivesse de maneira clara acontecendo na igreja, e Tiago não observasse, não repreendesse, o desmando estaria instaurado, a anarquia no meio da igreja estaria estabelecida. E vale para mim e para você hoje, queridos, precisamos tomar cuidado para não agirmos desta maneira. E é interessante que o verbo que aparece aí no versículo 11, para não julgarmos o outro, está no presente e indica que Tiago está falando àqueles crentes que eram atividades que estavam em progresso e continuamente acontecendo, e que eles parassem naquele instante de agir de forma maledicente. Para mim e para você fica a lição hoje: não devemos de forma alguma assim nos colocarmos como juízes. Ao contrário, o exercício do amor e da misericórdia devem estar sempre presentes. E à luz das Escrituras Sagradas, devemos ajudar a corrigir e não a condenar, porque só há um juiz, aquele que tem o poder tanto para salvar como para destruir, e esse é o Senhor nosso Deus. Portanto, não cabe a mim e a você tomarmos o lugar de juízes, e muito menos externarmos o nosso juízo falando mal do outro. O tempo presente indica: parem de difamar. A mensagem para mim e para você hoje é a mesma. Segundo, versículo 12, alguém lê comigo aí, por favor. Um só Agora vem a segunda expressão do texto. Um só legislador, é a primeira expressão que aparece aí no versículo de número 12. Deus é o legislador. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 33, versículo 22. Isaías 33, 22. Veja como o profeta trata o nosso Deus como juiz. Diz ele, Isaías 33, 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quando diz porque o Senhor a ideia aqui é que Deus é aquele que tem somente Ele o poder para solucionar conflitos,
para resolver demandas, para corrigir disputas. Só Ele tem a lei, só Ele julga pela sua lei e só Ele tem o poder de estabelecer a sentença desta lei. Não há outro. Então, não temos o direito de colocar o nosso juízo no lugar do juízo de Deus. Somente Ele, o nosso Deus, tem autoridade. Autoridade para salvar aqueles que se arrependem de suas faltas e autoridade para destruir aqueles que se recusam a se arrependerem de seus pecados e seus erros. Não sou eu e nem você. E é interessante, diferentemente do tempo verbal que o verso 11 apresenta, o tempo presente, que dá a ideia de uma ação em progresso, que deve ser estancada, que deve ser parada, o verbo aqui no original do versículo 12, para dizer que Deus é juiz e legislador, legislador e juiz, só Ele é, para fazer o que tem poder de fazer, salvar e destruir. O tempo verbal está no auristo, que é um tempo que não existe na língua portuguesa. E esse tempo indica que existe uma irrevogabilidade do veredito de Deus no dia do juízo final. Só Deus tem o poder para assim fazer e realizar o que Ele quiser. Só Ele é Deus. Pensando nisso, quero concluir fazendo aqui algumas colocações e ensinos para nós. Primeira, o maldizer vem do coração de uma pessoa que não considera os outros superiores a si mesmo. Todas as vezes que alguém está estabelecendo o seu juízo e age de maneira maledicente, ele está se julgando superior. Olha o que diz Filipenses, por favor, capítulo número 2, versículo de número 3. O apóstolo Paulo estava tratando de uma demanda entre os irmãos da igreja de Filipos, especificamente entre as irmãs Evódia e Sintique, e bem como um grupo de irmãos daquela igreja. E no versículo 3 ele diz assim: nada façais por partidarismo. A ideia aqui, nada façais por ciúmes, por diferenças, por ações maldosas, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E é interessante, depois de Paulo dizer isso, nos versos 5 a 11, ele toma o exemplo de Cristo Jesus e diz: tende em vós, versículo 5 de Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Subsistindo ele em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, ele se nivelou como homem, a mim e a você, não julgou como era ele Deus, antes se esvaziou e veio até nós, porque eu e você vamos nos considerar superiores aos nossos irmãos. Só quem age maledicentemente, que fala pelas costas, que fala mal, age porque se sente superior e não toma o exemplo de Cristo para o seu viver. Como cristãos, queridos, que somos, devemos olhar para Jesus e seguir os seus passos. Segunda lição que eu aprendo desse texto, que Tiago está nos mostrando, é que não devemos difamar os outros. Sabe por quê? Porque isto é obra do diabo. Onde é que está, pastor, esta conexão?
O elo está aí nos versos 7 de Tiago, olha só. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti a quem? O diabo. A palavra que aparece aí para diabo, meu irmãozinho, minha irmãzinha, a tradução da palavra no grego diabolos, é a palavra difamador. Olha a relação que há quando alguém difama, age maledicentemente, está agindo de maneira diabólica. Porque o diabo é que é o difamador por excelência. O diabo é que é o acusador por excelência. O diabo, e a palavra para diabo, traduzida para a nossa língua, é esta: aquele que difama. Logo, eu e você temos que ter cuidado. Todas as vezes que somos tentados a agir falando mal, nós estamos agindo sob a égide do inimigo de nossas almas. Por isso devemos resisti-lo, para que ele fuja e nós não sejamos praticantes daquilo que ele é por excelência, o difamador. Falar mal, portanto, difamar, geralmente é agir como o diabo age. Então tenhamos cuidado. O verbo maldizer que aparece aí no versículo de número 11 está intimamente ligado com a palavra diabo do versículo 7. Difamador. Tenhamos cuidado. Muito cuidado, é a advertência do Senhor. Terceira lição para mim e para você nesta noite. Devemos, queridos, de uma maneira muito objetiva, pôr fim a esta prática perversa e não permitir que ela se aloje em nosso coração e nem que tome lugar em nossa vida e nem que gastemos a energia do nosso viver com estas ações de difamar. E aqui você tem que ser sincero, honesto, tem que fazer uma autoavaliação e tem que pensar e ver se estás ou não assim agindo, se já agiu, pedir perdão, e se nunca agiu, pedir a Deus que não te permita assim fazer no futuro. Livre-se desse tipo de ação. E meu irmão, deixe-me abrir aqui um parêntese para dizer para você, eu ando na igreja já há algum tempo, já vou completar 30 anos de ministério pastoral. Já tenho tido experiência em muitos lugares, e em todos os lugares a gente sempre observa, aqueles que agem maledicentemente, estão em todos os lugares, e causam sempre dano, prejuízo, e destroem a comunhão, a harmonia, a unidade do corpo de Cristo, e muitos nem se encontram mais entre nós, porque um dia resolveram agir maledicentemente. Glória a Deus que a maledicência nunca vencerá. E perdidos saíram, e muitos envergonhados do que fizeram, não voltam, não é porque não querem estar mais entre nós, é porque têm vergonha e não se dobram, não se humilham para voltarem arrependidos. Sempre foi assim na história da igreja, foi assim na história do povo de Deus no passado, é assim na história do povo de Deus no presente, e será sempre, se tiver esta ação presente na vida da igreja. O prejudicado será sempre o difamador, porque Deus é justo juiz, e Ele tem poder para salvar o que está injustamente sendo julgado, como para destruir o que está sendo injustamente e perversamente juiz. Temos isso em mente. É a lição de Tiago para mim e para você. O difamador é sempre soberbo. Ele não observa os fatos. Ele gosta de falar da pessoa pelas costas. Ele não considera a situação,
não analisa as circunstâncias, não observa os fatos que aconteceram, que levaram determinada pessoa a falar, a dizer, ou fazer, ou deixar de fazer alguma coisa. Simplesmente querem falar. Deus condena esta prática. A verdadeira natureza do difamador é simplesmente deixar de lado ao Deus Criador e justo juiz e colocar-se ele mesmo no nível de Deus. Isso é perigoso. Quarto lugar. Aquele que fala mal, em regra, não se dá conta da seriedade dos seus pecados. Está cego para os seus pecados. Só enxerga os dos outros. E é interessante que quando nós lemos aqui o livro de Tiago, o versículo 12 deixa bem claro que em última instância, quando nós estamos maldizendo, falando de alguém e falando mal com a intenção de prejudicar, embora a gente pense que está atingindo o irmão, estamos atingindo em última instância o próprio Deus. Quem age assim não avalia, não pensa, está cego. Age somente com seus próprios desejos, com o intento de querer falar, mas está atingindo diretamente ao Senhor, ao Deus de Israel, ao justo e santo juiz. Então devemos ter cuidado, levarmos a sério e evitarmos assim agir. E por fim, quinto e último lugar, lembre-se, Deus é o único legislador. Somente Ele é capaz de agir justamente. Somente Ele tem autoridade para salvar. Somente Ele tem autoridade para destruir. A palavra que aparece aí para destruir, no versículo de número 12, foi traduzida pela expressão fazer perecer. Somente o Senhor tem este poder. O que fazer então, irmãos? Diante de tamanha lição para nós nesta noite. Como devemos sair daqui hoje, depois de vermos essas expressões de mundanismo? Romanos capítulo 14, verso 4. Paulo usa a mesma expressão de Tiago no verso 12. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Coloque na sua mente, no seu coração, quem age maledicentemente e fala mal do irmão, o irmão será sustentado por Deus, mas ele será destruído por esse Deus que é justo juiz. Então o que fazer? Primeiro, fuja da tentação constante de querer falar mal. Fuja. Como eu disse ainda há pouco, quando esta tentação bater a sua porta e você for tentado a pronunciar alguma coisa que venha de maneira pública a manchar o seu irmão, a prejudicar o seu irmão, ore. Deus te abençoará e abençoará ele. Segundo, arrependa-se, se tens feito isto, e volte-se para Deus que é rico em perdoar. Se você ainda não fez, jamais pense em fazer. Continue voltado para Deus, o justo juiz. Terceiro,
ame ao seu irmão, ao seu próximo, como a você mesmo, porque Cristo te amou quando você ainda era pecador, quando você ainda estava cheio de falhas e de defeitos, quando ninguém olhava para você. Jesus, por causa do grande amor de Deus, olhou para você e te alcançou e te salvou. E por fim, entregue-se a Jesus hoje. Ele nos deu o exemplo a seguir, e Ele próprio nos ensina como devemos fazer. E haja de maneira que agrade a Deus. Que Ele nos abençoe. E que em nome de Jesus possamos ter refletido nesta noite sobre o Rei das Nações, que é justo juiz e que em seus caminhos nos ensina a não falarmos mal, a não agirmos maledicentemente e a corrigirmos nossas falhas diante dele, que é poderoso para nos salvar. Fiquemos de pé e vamos encerrar o nosso culto. Há um cântico para esse momento, depois nós vamos orar. Eu sei, meu irmão, que às vezes palavras como esta são duras, mas é a palavra de Deus. Estamos numa sequência de exposição que não vamos pular, só porque chegou nos versículos 11 e 12, nós vamos deixar de falar. Não, vamos falar. E Deus fala conosco, nos ensina. O Senhor é grande, Ele é justo juiz, é todo poderoso, só Ele pode salvar, só Ele pode fazer perecer, destruir. Seus juízos são justos e verdadeiros, são seus caminhos. Tema Ele, ao grande Senhor, ao Rei das Nações, todo poderoso. De Deus são poderosos, só Ele é justo juiz, não eu nem você. Só Ele manifesta esses atos de bondade, de misericórdia, de amor, para salvar, mas também de juízo, para destruir e condenar. Basta saber em que lado queremos estar. E não glorificará teu nome.
Amém. Vamos encerrar com uma oração de consagração, pedindo a Deus que sejamos sempre diante desse Rei, justo juiz, consagrando nossas vidas, a vida da nossa igreja. Pedir ao presbítero Marcos que faça essa oração e cada um vai orar, consagrando a sua vida, dedicando o seu viver ao Senhor, pedindo perdão pelas falhas e buscando correção diante do justo juiz, procurando observar os seus justos caminhos. Oremos. Ó Senhor, bendito seja teu nome. Ó Deus. Justo juiz, aquele Senhor, que tem, ó Pai, essa autoridade, único que tem autoridade, único que tem essa chancela, único, ó Pai querido, que pode exercer julgamento sobre nós é o Senhor. Ó Deus. Por isso, ó Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor agora, pedindo e apelando pela tua misericórdia. Ó Senhor, tenha misericórdia. Fiados, ó Pai, que o Senhor é o justo juiz e, portanto, ó Pai, a tua justiça terá sempre, ó Pai querido, sobre nós. Estará, ó Pai querido, em nós. A sede da tua justiça estará em nós. A vontade, ó Pai querido, de estar diante do Senhor de forma limpa, clara, presente, para te agradar, estará sempre em nós. Mas, Pai, somos imperfeitos e os nossos defeitos estão todos diante de Ti. É verdade. Por isso nós apelamos ao Senhor. Oh, que o Senhor tenha misericórdia, porque, ó Pai querido, se não fosse a tua misericórdia, certamente estaríamos consumidos. É verdade, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom, é maravilhoso. O Senhor, ó Pai querido, é justo juiz, é Pai, é presente, mas não é negligente. É verdade. Ó Pai querido, nós te pedimos, em nome de Jesus, pela vida de cada um dos irmãos. Amém. Intercedemos agora, ó Pai, na certeza, ó Pai querido, de que quem toma conta de nós é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor. Quem nos tem, ó Pai querido, embaixo das asas em segurança é o Senhor. É verdade. Por isso intercedemos agora em nome de Jesus, pela vida de cada um dos amados irmãos, os que estão aqui presentes, também por aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa ali estar, ó Pai, afagando, que o Senhor possa estar tomando conta, dando segurança, dando paz, dando tranquilidade. Ó Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus. Intercedemos também, ó Pai, pela nossa nação mais uma vez. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, porque a nossa situação urge e a nossa situação é muito séria. O Senhor bem sabe de todas as coisas, porque o clamor da nossa nação chega ao teu trono sagrado. E na certeza de que tu és, ó Pai querido, justo juiz, o Senhor irá, ó Pai querido, ouvir o clamor do teu povo, fazendo, ó Pai querido, o melhor, para que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado, proclamado, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos conduz também aos nossos lares, a tua santa e grata paz, a tua segurança, para que nós possamos, ó Pai querido, ali agora descansar e meditar na tua palavra. Amém. Que nós possamos ter, ó Pai querido, dias que se seguem, ó Pai querido, individualmente, estarmos, ó Pai querido, meditando e vivendo aquilo que aprendemos aqui hoje. Amém. Para que nós não possamos ser maledicentes, para que nós possamos, ó Pai querido, estarmos afastados de sermos comparados ao inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, por favor. Porque esse não é o nosso desejo, mas muitas vezes somos fracos e muitas vezes nos deixamos envolver, ó Pai, pelo meio, pelas pessoas que têm esse hábito de fazer. Senhor, tem misericórdia de nós, nos livra, nos guarda, em nome de Jesus. Esse sim faz toda a diferença em nós. Amém. Graças a Deus. Recebe a bênção, queridos, e que agora a graça bendita, rica, multiforme, maravilhosa, superabundante de Jesus, o amor grandioso, eterno, cheio de bondade de Deus, o nosso Pai, e toda ação de prodígio, de conforto, de consolo, de orientação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre esta igreja, sobre o povo de Deus e sobre todos que são de Deus, onde quer que se encontre, hoje e sempre. Amém.
Amém. Pode sentar enquanto chegamos à porta, lembrando a SAF, permaneça aqui um pouquinho.